Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 20 de outubro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Aqueles que dormem no pó. O texto base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Daniel, no capítulo 12, a partir do verso 1, que diz assim: Nessa época, Miguel, o grande príncipe que guarda o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde que houve nações até agora. Nesse tempo, porém, todo o seu povo que tiver o nome escrito no livro será salvo. Muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desonra eterna. Esse texto é um dos textos clássicos dentro do Antigo Testamento a respeito da temática da ressurreição. Como já vimos até aqui, muitos textos do Antigo Testamento trabalham a ideia da ressurreição. A ressurreição não é uma novidade dentro do contexto do Novo Testamento. Mas esse texto, de maneira especial, está falando aqui sobre algumas coisas. Ele vai trabalhar aqui, por exemplo, a ideia de Miguel, que é o grande príncipe. Miguel é uma das figuras, um dos títulos, um dos nomes atribuídos a Cristo Jesus. Como é que nós podemos chegar a essa conclusão? Dentro do nosso guia de estudos hoje, inclusive, nós encontramos vários textos que apresentam títulos relacionados a Cristo Jesus. Em todos os capítulos, se você der uma olhada, você vai encontrar Jesus sendo descrito de alguma maneira. Ele é descrito como o Filho do Homem, ele é descrito como o príncipe do exército de Deus, ele é descrito como aquele que corta a pedra sem o auxílio de mãos. Enfim, existem várias descrições em todos os capítulos referindo-se a Cristo Jesus. No capítulo 12 não poderia ser diferente. No capítulo 12, ele é apresentado como Miguel, o grande príncipe. Talvez por causa de uma alusão que vai aparecer lá no livro de Judas, onde Miguel, esse mesmo ser, ele aparece como o arcanjo Miguel, que luta em favor do povo de Deus, ou que lutou pelo corpo de Moisés por ocasião da sua ressurreição. Algumas pessoas querem dizer que ele é simplesmente um anjo poderoso, mas é um anjo. Essa figura, pensando-se na realidade do Antigo Testamento, não é uma figura nova, porque quando você olha, por exemplo, para textos do Pentateuco, de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, onde a figura do anjo do Senhor é ninguém menos do que Jesus Cristo antes da encarnação, até porque lá em Êxodo, quando ele vai aparecer para Moisés na sarça ardente, Moisés o adora. Quando depois em Josué, ele aparece para Josué, próximo já da terra de Canaã, Josué também se ajoelha e o adora. E ele aparece também vestindo a armadura de Deus. Você percebe nitidamente que é a mesma pessoa. Não é uma novidade dentro do contexto do Antigo Testamento haverem nomes diferentes para Deus quando ele desempenha funções diferentes. E esse nome, Miguel, o grande príncipe, é um dos nomes que ele usa quando ele vai lutar em favor do seu povo. Quando lá em Apocalipse, no capítulo 12 também, vai aparecer a guerra que começou no céu, Miguel é apresentado como aquele que lutou contra o dragão. E o dragão, que é a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, foi expulso do céu. Então estamos falando da mesma pessoa. E acreditamos que Miguel, portanto, é ninguém menos do que o próprio Cristo Jesus. E ele é apresentado aqui como lutando em favor do seu povo. O povo é dele. Então estamos aqui realmente falando de Cristo Jesus. É uma figura que representa o próprio Cristo. O texto vai mencionando que ele se levantará para poder defender o seu povo no tempo do fim. E ainda vai mencionar que haverá uma grande crise, haverá um tempo de angústia qual nunca houve na Terra. E é claro que está se referindo especificamente aos dias que antecedem ao retorno de Jesus. E quando esse período chegar ao fim, exatamente antes do retorno de Cristo Jesus, o texto vai dizer que muitos dos que dormem no pó, muitos dos que morreram, dos que estão enterrados, ressuscitarão. Alguns para
a vida eterna e outros para a vergonha eterna, para a perdição. Portanto, está falando aqui de pessoas que despertarão do sono, da morte, para enfrentar aquilo que é a chegada de Cristo Jesus aqui à Terra. Eu vou deixar para você poder ler em casa depois, mas o nosso guia de estudos traz um texto específico de Ellen White que identifica esse texto ou essa menção às ressurreições dos ímpios e ao mesmo tempo dos justos como sendo um cumprimento da promessa que Cristo Jesus fez, em parte pelo menos, quando ele disse para as pessoas que o estavam julgando que eles o veriam assentado, vindo nas nuvens, assentado ao lado do Todo-Poderoso, em poder e grande glória. Essa provavelmente é uma alusão à ressurreição especial que acontecerá antes da ressurreição, antes do retorno de Jesus. O que significa que antes da vinda de Jesus, e esse texto que aparece no nosso guia de estudos hoje confirma exatamente isso, antes do retorno de Cristo Jesus, aqueles que morreram aguardando a vinda de Cristo Jesus, na mensagem do terceiro anjo, eles ressuscitarão para ver Jesus voltando em poder e glória. E ao mesmo tempo, aqueles que foram os maiores inimigos da verdade, aqueles que mais lutaram para impedir que o reino de Deus se estabelecesse, esses também ressuscitarão. Ressuscitarão para ver Jesus em poder e glória. Nessa perspectiva, percebemos que a ideia de ressurreição não é uma novidade que o Novo Testamento traz. De maneira clara, Daniel mostra essa ideia de ressurreição. É claro que esse mesmo texto de Daniel, ele vai aparecer posteriormente, tanto em Apocalipse como em outros momentos dentro do Novo Testamento, como uma reafirmação de algo que já havia sido revelado lá atrás. Nós sabemos que essa é uma promessa relacionada à questão da vinda de Cristo Jesus, até porque o próprio Daniel vai ouvir uma mensagem da parte de Deus de que o livro que ele havia acabado de escrever deveria ser selado, porque as coisas nele escritas diziam respeito ao tempo do fim, aos dias, portanto, que antecederiam ao retorno de Cristo Jesus aqui à Terra. Que momento tremendo será esse momento do retorno de Cristo Jesus? Que momento tremendo será esse? Você consegue imaginar pessoas que nós amamos e que a morte nos levou e que morreram na certeza do retorno de Cristo Jesus, despertarão do sono da morte para ver o céu se abrindo e Jesus voltando em poder e glória. Entre eles também, quantos, à semelhança daquilo que vai ser depois apresentado no livro do Apocalipse, que clamarão aos rochedos, caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono. Eles sabiam que Jesus viria. Fizeram pouco caso da vinda de Jesus. Tornaram-se inimigos de Cristo Jesus. Ali, entre aquela multidão, estará, por exemplo, Anás e Caifás, indivíduos que trabalharam de forma terrível para poder fazer com que Cristo Jesus fosse morto. Ali estarão, quem sabe, muitos dos soldados romanos que participaram da própria crucificação de Jesus, que fizeram pouco caso dele. Muitos daqueles que passaram perto da cruz e que balançaram a cabeça e disseram: salvou a tanto, salve-se a si mesmo, desça da cruz e creremos em ti. Uma grande multidão se levantará. Alguns para a salvação eterna, mas outros para a perdição e morte eterna. A pergunta que nesse momento não pode ficar de fora é: se nós hoje formos chamados a dormir o sono da morte, ressurgiremos do pó da terra para ver Cristo Jesus voltando em poder e glória? Ou ressurgiremos depois do milênio para podermos ver a nova Jerusalém descer do céu e então estaremos para sempre perdidos? Em que ressurreição participaremos? As decisões que tomarmos hoje poderão com certeza determinar, definir o nosso futuro eterno. Por isso, todas essas passagens que vimos durante toda essa semana, referentes à morte e ressurreição de Cristo Jesus, e ao mesmo tempo as referências às ressurreições, às diversas ressurreições, ou a esperança de ressurreição que o Antigo Testamento menciona, visavam preparar os seus leitores para que tomassem uma postura diante do Senhor. Que decisão hoje você tem tomado?
se esse for o seu último dia de vida? Que garantia você tem de que abrirá os olhos, ouvirá Cristo Jesus te chamando para vê-lo voltando em poder e glória? Tome hoje as decisões que te colocarão seguro nos braços do Senhor Deus. E então você não terá que se preocupar com isso. Olhe comigo. Obrigado, Senhor Deus, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e que tem planos para nós. Hoje percebemos que Tu tens realmente um propósito todo especial para a vida de cada um de nós. Ajuda-nos a podermos viver a experiência desse dia, as diversas atividades que temos nesse dia, com decisões tomadas que nos colocaram firmemente ao lado do Senhor. E se esse for o último dia que viveremos, que o façamos na certeza de que realmente nossa vida está segura em Tuas mãos e que abriremos os olhos para ver Jesus voltando em poder e glória. Nos colocamos em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição, e você?